Senhor presidente, vereador Nery Oswaldo Amaral, mesa diretora, senhoras vereadores, senhores que nos assistem na presente sessão, também através da TV Câmara. Eu me encontro muito feliz, presidente, porque o prefeito Djalma Berger, depois de vários convites da Executiva Estadual, resolveu ir para o PMDB. E nós, que somos ligados ao prefeito, também resolvemos nos filiarmos ao PMDB. E eu quero aqui agradecer ao meu presidente por duas vezes, presidente da Câmara e presidente do meu partido, que eu me encontro bastante feliz por fazer parte dessa legenda, vereador Moacir, que hoje é a maior bancada da Câmara Municipal de São José, que tem hoje presente 4 vereadores, mas tem mais 2 na retaguarda, que são 6, né? Então, parabéns ao PMDB, estamos aí firme com o 15. Também quero dar o bem-vindo ao meu amigo, doutor Geraldo. Seja bem-vindo, retorno a esta casa, eu gosto muito de ouvi-lo, eu sei que o senhor é uma pessoa muito inteligente, né? Sabe o que fala com conhecimento de causa, parabéns ao seu retorno aí, que seja muito feliz. Quero fazer aqui um convite a todos os que estão nos ouvindo. O Observatório Social do Brasil, ele está convidando, a comissão organizadora está convidando para uma palestra, dia 11, terça-feira, às 19h30, no auditório da Universidade de São José, o USJ, sobre observatórios sociais e a fiscalização dos gastos públicos. E o meu amigo aqui, que é voluntário do Observatório Social do Brasil, o Jaime Luiz Klein, está aqui presente na plateia, que aí está o convite. Os senhores são todos convidados para amanhã participarem. Eu quero continuar o meu discurso da quarta-feira passada, senhor presidente, sobre segurança. E quando nós falamos de segurança, a preocupação não é só do município, mas é do Estado e de toda a nação, e de todo mundo. E nós sabemos que o maior problema de segurança do Brasil são os nossos jovens adolescentes. E que o ECA criou aí o estatuto, que muitas vezes abriga jovens de 17, 16 anos e 15 anos a praticarem delitos e não assumirem penalmente isso, vereador Moacir. Pois bem, criou-se no Brasil uma sociologia rastaqueira e terceiro-mundista que busca justificar toda e qualquer ação criminosa como sendo um produto das desigualdades sociais existentes no país. Esse pensamento simplório acaba, ainda que involuntariamente, criando um manto ideológico que torna um assassino simplesmente porque escolheu o selo. O que se vê e se ouve em toda a mídia é sempre algum especialista sustentando que deve ser feita uma análise histórica dos acontecimentos, convidando toda a sociedade a se indagar quais desigualdades e opressões sociais levam um jovem a escolher o caminho da criminalidade. O Brasil, sabe-se, tem uma queda por esses bandidos. Essa mesma sociedade que se apega, procurando justificativas socioeconômicas para a violência cotidiana, quase que ressuscitando a conticlela moribunda da luta de classes, também se rende a outras invenções do pensamento politicamente correto, a fim de socializar as responsabilidades individuais. É evidente que aí a marca do pensamento politicamente correto que impera em nossa sociedade moderna, onde a adolescência ganhou ares de entidade mística, intocável e naturalmente caracterizada por uma inexplicável rebeldia comportamental dos jovens. Esse mesmo pensamento decidiu que as transgressões juvenis devem ser tratadas como atos inconsequentes ou, para melhor amoldar o discurso ao linguajar que a psicologia moderna adora, como uma fase. Apesar disso, ser tão evidente, a inversão de valores que tomou de assalto o senso comum impõe, vejam, um absurdo, certos limites aos pais e à sociedade. Liberdade sem disciplina é anarquia. É preciso que se tenha coragem de admitir que a psicologia da contestação aos valores tidos como antiquados não vem rendendo bons frutos ao país e, quiçá, ao mundo. Esses valores corrompidos destroem os fundamentos familiares que deveriam nortear os jovens, produzindo no futuro adultos fracos e incapazes de lidar objetivamente com as suas responsabilidades.
Há consenso no cidadão comum de que os valores estão se degradando ou se modificando pela emergência dos novos valores. Essa instabilidade, ou mesmo perda de referencial, pode se definir como uma crise de valores, onde se observa uma descrença e, consequentemente, um abandono dos valores humanos considerados até então como os mais nobres do ponto de vista social. Hoje em dia, a degradação dos valores é tão sensível e de consequências tão graves que até o bem mais nobre do ser humano, qual seja a vida, está sendo banalizado. Por motivo fútil, tira-se de outrem, parecendo ao cidadão comum viver numa selva urbana, onde a pessoa que vive à margem do valor nobre da justiça detém mais direito que aquele que cumpre com o código ético, moral e em prol da supremacia do Estado. Por outro lado, é visível no mundo todo o grande desafio para a humanidade no momento, qual seja o de resgatar valores esquecidos ou adaptar-nos aos novos valores. Eis o desafio tanto para o Estado como para a sociedade. Afinal, vivemos uma queda acelerada de paradigmas jamais antivista. Mas há de compreender que jamais antes tivemos o avanço tecnológico de que hoje dispomos, nem o quase descontrolado crescimento demográfico. Sem dúvida, senhores, para essa grande transformação, para esse grande salto quântico da humanidade, as gerações de agora precisam ter táticas favoráveis a uma transformação que só a nova geração poderão fazer. E isso exige uma mudança de consciência, primeiro do que nós somos. O que se diz é que desenvolvimento é ter coisas, ampliar o número de máquinas e equipamentos. Mas esse conceito de desenvolvimento é muito pobre e, às vezes, ele é contraditório. Ao invés do progresso humano, ele cria progresso material e isso cria uma degeneração. Porque nesse desenvolvimento o valor principal é o dinheiro, o Deus é o dinheiro e é o consumo. Coisas desnecessárias e muitas vezes efêmeras. O ser humano não está no centro. O que está ali deveria ser os valores meios, não os valores fins. A produção é um valor meio, ou seja, é uma produção para fazer o ser humano feliz e não para degradá-lo. Nesse tipo de sociedade violenta, é uma degradação cultural e infelicidade coletiva. Na sociedade industrial, o nível de felicidade é baixo. As pessoas têm a ilusão de que ter bens é que ter felicidade. Se os bens não são vistos como meios, mas como fins, a felicidade é ilusória. Você perde o valor relacional, que ainda ter 3 carros na garagem e não se relacionar bem com os filhos, com a esposa, a relação é que é fundamental. A sabedoria de Gandhi, por exemplo, e mesmo a de Jesus, está a entender que a violência é um fenômeno humano. Os animais não são violentos, eles não são o que são, eles são tão violentos como nós ao comer um bife. A diferença é que a leoa precisa desfrutar ou destruir uma vida para poder garantir a sua. Ela não é de ódio ou de presa. O ser humano é que odeia. A fonte desse ódio está na nossa natureza desequilibrada. Quando não estamos em harmonia com a natureza, com nós mesmos e com as pessoas a que essa desarmonia que gera violência. A não violência é a busca da harmonia. Gandhi dizia que quando a dignidade e a sobrevivência está em jogo, a violência é válida. É covardia aquele que não luta para salvar a sua vida. Não se trata de não violência utópica, mas de não violência prática política. A violência dos animais é instintiva, mas no nosso caso não. Ela é trabalhada por uma natureza pervertida que pratica violência além daquela necessária para a sobrevivência. O direito à violência protetora da vida o mundo tem, mas há um limite. Para nós pensarmos sobre o que acontecerá com a geração seguinte. Como ficará o mundo, doutor Geraldo? Se os pais e a família não se unirem em prol dos seus filhos, nós teremos um mundo de bandidos, um mundo de jovens com degradação moral total. E é preciso que nós acordamos para isso. Damos bem à família, a cuidar dos nossos filhos, da nossa esposa, para que amanhã tenhamos uma sociedade bem reta e sincera. Obrigado.